Então, você já deve estar vendo a tela aí, né? Eu vou começar essa nossa aula 6, né? Eu tô tanto contando o projeto 1 quanto 2, tá? Para não fazer confusão. Então, a gente vai começar a corrigir algumas questões, tá? Essa questão é a segunda questão da atividade de equações de primeiro grau de vocês, tá? O que que ela dizia? Então, eu vou começar por ela, porque verificando algumas soluções de vocês, eu reparei que teve alguns erros, né? Algumas coisas que as pessoas erraram e eu quero comentar. Então, nesse esquema abaixo, o número 14 é o resultado que se pretende obter para a expressão final encontrada ao efetuar passo a passo a sequência de operações indicadas, a partir de um dado número x, certo? Então, a pessoa pegou o número x, multiplicou esse número por 6, pegou o resultado, né? Chegou bem aqui, tirou desse resultado o número 5, chegou no número aqui. Depois ela multiplicou por 2, chegou em outro resultado. Esse resultado aqui, ela dividiu por 7 e chegou no 14. Então, preste atenção na sequência de operações, certo? Então, eu tenho um número x, multiplico por 6, então fica x vezes 6. Subtraio 5, então, menos 5. Depois daqui foi o erro que algumas pessoas cometeram, né? Depois que subtrai 5, você multiplica por 2, tem gente que fez assim, né? Não colocou os parênteses. Então, esse 2 vai multiplicar o fruto da operação anterior, né? Acumulativo, né? Então, ó, pegou o número x, multiplicou por 6, x vezes 6. Tirou 5, então x vezes 6 menos 5. Então, isso aqui agora você vai multiplicar por 2. Então, você tem que colocar os parênteses vezes 2. Dividir por 7. Então, você vai dividir tudo isso aqui por 7, né? E igualar o resultado a 14. Então, a forma correta de você armar o problema era essa aqui, tá? Claro que aqui você não pode fazer 6 menos 5, né? Porque aqui você tem uma multiplicação. Então, a maneira correta de proceder aqui é a seguinte. Isso aqui vai ficar 6x menos 5, tudo vezes 2, né? Sobre 7, igual a 14. Então, você tem que resolver a proporção, né? Antes, você podia fazer o seguinte, você podia multiplicar aqui esse 2, distribuindo aqui, né? Distribuindo o 2 aqui pelo 6x e aqui pelo 5. Então, vai ficar o seguinte, 12x, né? Menos 10, né? Porque 2 vezes 5, 10, sobre 7, igual a 14. Agora, você vai resolver a proporção. Se você colocar aqui um aqui embaixo, mesmo pelos extremos. Então, vai ficar 12x menos 10 vezes 1. Isso aqui é 12x menos 10. E 7 vezes 14 dá 98. Passa o menos 10 para o outro lado positivo. Então, você vai ter 12x igual a 98 mais 10, certo? Então, 12x igual a 98 mais 10 dá 108. O 12 está multiplicando, passa dividindo, então o x é igual a 108 dividido por 12. Isso aqui, se você for dividir, dá exatamente 9, tá? X é igual a 9. Então, o número que eu pego lá no começo, você tem que ser o 9, né? Se você pegar 9 e multiplicar por 6, dá 54. 54, se você subtrair 5, dá 49. 49, se você multiplicar por 2, dá 98. 98, se você divide por 7, dá 14. O que que o 9 é? Aí você ia decidir os itens aqui. Número x, que satisfaz as condições do problema, é divisível por 6? Não. Se você pegar 9 para dividir por 6, não dá exato, né? Isso aqui. 6 vezes 1, 6, para 9 é 3, coloca um 0 e uma vírgula, 30 por 6 dá 5. 6 vezes 5, 30, e aqui o resto 0. Mas aqui deu 1,5, ó, não deu inteiro. Então, ele não é divisível por 6. Ele é múltiplo de 4? Ele é divisível por 4? Também não, né? Se eu pegar 9 e dividir por 4, não dá um número inteiro aqui no quociente. Ele é um quadrado perfeito, né? Então, o correto é o item C. Exatamente por quê? Porque o 9, né, pode ser escrito assim, né? O 9 é 3 ao quadrado. Então, isso aqui é um quadrado perfeito. Certo? É um quadrado perfeito. Então, o correto aqui seria o item C.
Só para verificar o item D, né? Racional não inteiro. O que é um número racional? O número racional pode ser escrito na forma de fração. Por exemplo, 2/3. 2/3 é racional. O 9 ele também é racional. O 9 pode ser escrito na forma de fração. 9 você pode escrever 18/2, né? Você pode escrever 9/1. Só que o erro está aqui. Ele dizer que é racional não inteiro, né? Ele é racional inteiro, né? Ele é natural, tá? Então, aqui você eliminava o item B, o item D, o A e o E. Então, ficava só com o item C, certo? Então, como eu falei, o grande erro aqui que algumas pessoas cometeram foi na questão do parênteses para poder multiplicar por 2, certo? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Outra questão que eu selecionei para falar ela é porque algumas pessoas tiveram dificuldade em resolver essa equação e muita gente deixou em branco também esse exercício aqui, tá? Como é que você resolve essa equação aqui? Então, observa o seguinte. Aqui, você tem 3x menos x mais 3, tudo sobre 2. Então, aqui você tem que colocar 1 aqui embaixo, né? E trabalhar o MMC. E aqui do outro lado, você tem 5 menos x menos 2 sobre 3. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar 1 aqui e vou trabalhar o MMC, tá? De cada lado, eu vou fazer primeiramente o MMC, utilizando o método da borboleta, né? Então, aqui vai ficar o seguinte, 2 vezes 3x, isso aí dá 6x, tá? Menos 1 vezes x mais 3 dá x mais 3, mas eu tenho que colocar o x mais 3 entre parênteses, por quê? Porque esse menos aqui fora, ele vai trocar os sinais aqui. Então, por enquanto, você tem que deixar aqui o x mais 3 entre parênteses, tá? Não esquecendo, né? Não esquecendo, sobre o produto dos denominadores. Então, 1 vezes 2 é 2, certo? Isso era uma forma de você resolver a questão. Igual. Do outro lado, você vai fazer basicamente o mesmo. Então, 5 vezes 3, 15. Menos, deixa aqui. O 1 que multiplica x menos 2 vai continuar x menos 2. Então, 1 é neutro na multiplicação. Sobre, não esquecendo, o produto dos denominadores. Então, 1 vezes 3, aqui é 3, tá? Pronto. Vamos continuar aqui. Então, aqui a gente vai repetir 6x. Aqui a gente vai ler o sinal, menos com mais é menos, menos com mais é menos. Então, vai ficar menos x menos 3, sobre 2, igual a 15. Menos com mais é menos x, menos com menos é mais, né, 2, tudo sobre 3. Pronto, vamos continuar. Dá para reduzir algumas coisas aqui, ó. O 6x menos x, isso aqui fica 5x. Então, eu tenho 5x menos 3 sobre 2 igual. Do outro lado, eu tenho o seguinte, eu tenho 15 menos x mais 2, né? O x eu não vou operar. Agora, 15 mais 2, isso aqui dá 17, né? Então, eu vou ficar com 17 menos x. Tudo isso aqui dividido por 3. Pronto. Como é que a gente tem que atuar nesse passo aqui agora? Aqui você tem a proporção, que é a igualdade de frações. Então, aqui você vai fazer o seguinte, isso aqui implica, né? Você agora tem que multiplicar em cruz. Então, isso aqui vai ficar o seguinte. 5x menos 3, né? 5x menos 3. Tudo vezes 3. É igual a 17 menos x, né? 17 menos x. Tudo vezes 2, que está lá embaixo. Então, você multiplica em cruz, ó. Você multiplica assim, certo? 5x menos 3 vezes 3, igual, né? A 17 menos x vezes 2. Pronto. O que você vai fazer agora, né? Agora eu tenho que multiplicar aqui, ó. Distribuir o 3 aqui e aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Então, 15x menos 3 vezes 3, 9. É igual. 2 vezes 17 é 34. Menos 2 vezes x, 2x. O que você vai fazer agora? Esse menos 2x, né? Nós estamos agora tendo que isolar o x, né? Então, tudo que tiver x, eu vou trazer para cá. O que não tiver, eu levo para o outro lado. Então, esse menos 2x, ele vai lá para o primeiro membro positivo.
positivo, então isso aqui vai ficar o seguinte, ó. 15x mais, né, 2x, igual a 34, aí o menos 9 vem para cá, ó, mais 9, né, vai positivo. Pronto. 15x mais 2x a gente soma, então isso aqui fica 17x igual 34 mais 9, isso aqui dá 43, tá? Então, x é igual a 43 dividido por 17. Aí tem muita gente que quando chega nisso aqui pensa assim, ah, tá errado porque deu fracionário. Não, não tá errado, certo? Esta fração não dá para simplificar, até porque 43 e 17 são primos, e 43 não é divisível por 17. Você deixa assim, tá? Você deixa assim, certo? Então, esse é o resultado correto da equação. Existem outras formas de você fazer também, tá? Você pode passar essa fração que está menos, x menos 2 sobre 3 por outro lado, né? Pode fazer o MMC considerando o 2 e o 3, que o MMC é 6, né? Que é o produto. Então, tem várias maneiras, certo? A maneira que eu achei mais simples de fazer foi essa daqui, tá? Ela é a maneira mais rápida, ok? Como eu sempre digo, se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem, tá? Se eu avançar, se vocês tiverem dúvida na questão, eu volto na questão, tá? Bom, a quinta questão já é de equações de segundo grau. Eu sei que eu deixei como atividade, mas eu gostaria de comentar essa questão, porque existem duas formas de fazer ela, que eu vi, uma forma que alguém fez, já olhei nos cadernos aí, quem mandou a foto, de uma maneira mais lenta e de outra mais rápida que eu vou falar, tá? Então, vamos lá. As raízes dessa equação aqui, x ao quadrado mais px mais q igual a zero, são menos 2 e 1. Determine P e Q. Então, ele quer esse coeficiente aqui do x e o termo independente. O que significa o número ser raiz da equação? Significa que quando eu trocar o x, essa expressão vai ser igual a zero. Então, verifica aqui o seguinte, ó. Esse aqui vai ser o x', por exemplo. E esse aqui vai ser o x duas linhas, tá? X duas linhas. Então, quando eu trocar o x' por menos 2, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou trocar isso aqui por menos 2, no caso x. Vou trocar aqui por menos 2 também. Então, vai zerar a expressão. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado mais, menos 2 ao quadrado, mais p vezes menos 2, mais q, igual a zero. O menos 2 ao quadrado, isso aqui fica 4. Então, tenho 4, mais com menos é menos. P vezes 2 é 2p, mais q, igual a zero. Esse mais 4 aqui, eu vou jogar lá para o outro lado. Então, vai ficar menos 2p, mais q, igual a 0 menos 4. Então, eu vou ter menos 2p, mais q, igual a menos 4. Ah, eu só tenho uma equação e duas incógnitas, né? Eu vou conseguir responder o problema agora? Não, não. Né? Eu tenho que extrair daqui do enunciado mais informações, né? Porém, eu vou guardar essa equação aqui, certo? O que acontece? Eu já usei o fato que o menos 2 é raiz da equação. Eu não usei ainda o fato que o 1 também é raiz. Então, o que eu vou fazer agora? Quando eu trocar aqui o x por 1, né? E aqui, né? Então, eu vou trocar aqui o x por 1 e vou trocar aqui o x por 1. Essa expressão vai zerar, né? Isso que significa o número ser raiz da equação. Ele satisfaz a equação. Então, o que a gente vai fazer agora é basicamente a mesma coisa, tá? Só que a gente vai considerar agora o x igual a 1, substituindo x por 1. Então, como é que vai ficar aqui a expressão? Vai ficar 1 ao quadrado mais p vezes 1, né? Mais q igual a zero. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Então, 1 mais p vezes 1 é p, mais q, igual a zero. Aí, esse 1 aqui que está somando está positivo, eu vou jogar para o outro lado negativo. Aí vai ficar assim, vai ficar p mais q igual a menos 1. Pronto, aí eu achei outra equação, né? Relembra o seguinte, relembra que ali do lado eu tenho já uma equação já, né? Em p e q, ó. Eu tenho essa equação aqui que eu vou chamar de equação 1. E agora eu tenho essa equação aqui que eu vou chamar de equação 2. De onde é que elas vieram? Do fato do menos 2 e 1 serem raízes dessa equação de segundo grau. O que eu vou fazer no terceiro passo? No terceiro passo, eu vou montar aqui um sistema.
Então, com essas duas equações aí, eu vou montar um sistema, né, para determinar os valores de P e Q. Então, como é que ficou o sistema? Primeira equação, menos 2P mais Q é igual a menos 4. E na equação de baixo eu tenho P mais Q igual a menos 1. Bom, alguém fez lá, né, a questão, eu estava olhando a solução, alguém usou o método da substituição, né? Você pode usar lá o Q aqui, e o Q vai ficar menos 4 mais 2P, tá correto? Você substitui aqui na equação de baixo. Mas aqui eu vou fazer de uma maneira um pouco diferente, tá? Eu vou aplicar o método da adição. No método da adição, o que você tem que fazer? Você tem que eliminar uma das incógnitas. Perceba o seguinte, se eu for aplicar o método aqui, quando eu for somar as equações, eu não vou conseguir cancelar ninguém, ó, porque aqui é mais Q e aqui é mais Q. E aqui é menos 2P e aqui é mais 1P. Então, não vai cancelar ninguém. Então, eu tenho que preparar o sistema para poder fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente observa que aqui é mais 1 e aqui é mais 1. Então, a gente multiplica uma delas por menos 1, tá? Então, eu vou pegar, no caso aqui, a equação de baixo e vou multiplicar a equação toda por menos 1 aqui, ó. Quando a gente faz isso, como é que o sistema vai ficar? Então, o sistema vai ficar assim, ó. Menos 2P mais Q igual a menos 4. E a de baixo eu vou multiplicar toda por menos 1. Então, vai ficar menos P menos Q, né? Igual a menos 1 vezes menos 1. Menos com menos é mais, então aqui vai ficar 1. Pronto. Quando eu chego nesse momento aqui, o meu sistema está preparado para eu aplicar o método da adição aqui, ó. Então, aplicando o método da adição, o que vai acontecer? O que eu vou observar? Quando eu adicionar membro a membro as equações, vai acontecer isso aqui, ó. Q menos Q, isso aqui é zero. Então, a gente vai cancelar isso aqui, ó. Isso aqui é zero. E aqui vai ficar como? O restante. Então, vai ficar menos 2P mais menos P, né? Mais com menos é menos, então é só repetir. Igual a menos 4 mais 1, né? Mais 1 positivo. Pronto. Aqui você tem que somar e repetir o sinal, então vai ficar menos 3P. Aqui são sinais contrários, então você tem que subtrair e dar o sinal do maior, então vai ficar menos 3. Pronto. Do lado que tem um P, está negativo. Então, novamente, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar aqui por menos 1, né? Ambos os membros da equação. E aí vai aparecer o seguinte, 3P é igual a 3, né? Daí o 3 que está multiplicando, a gente viu isso nas equações de primeiro grau, vai passar dividindo. Então, P é igual a 3 dividido por 3, portanto, isso implica que o P é igual a 1. Pronto, determinei o valor do P. O que é que eu faço agora para achar o valor do Q? Simples assim. Eu venho nessa primeira equação, ou na segunda, substituo o valor do P que eu encontrei, né? Aqui. Como é por questão de simplicidade, como essa equação aqui é mais simples do que a primeira, eu vou fazer menos contas, então eu vou na segunda equação. Então, o passo final é o seguinte. Você vai tomar a segunda equação. P mais Q é igual a menos 1, não é isso? Na segunda equação? Isso, igual a menos 1. Mas o P tu já determinou, que é 1. Então, aqui vai ficar o seguinte. 1 mais Q é igual a menos 1. Daí, esse 1 que está somando está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Vai ficar Q igual a menos 1, menos 1. Aqui a gente tem que somar e repetir o sinal. Então, vai ficar Q igual a menos 2. Então, determinei o valor do P, determinei o valor do Q. Certo? Esse aqui foi o passo final. Mas o que acontece? O que eu quero comentar? Essa maneira aí tá errada? Não, tá certíssima, tá? Essa maneira aqui de fazer tá corretíssima. O que acontece é que existe uma maneira mais direta de você chegar nesses resultados aqui, tá? Então, o que eu vou comentar agora é a segunda maneira de você fazer a questão. Ó. Vocês vão notar que eu vou usar pouquíssimo espaço. A segunda solução, eu vou deixar aqui, ó. Segunda solução é o seguinte, solução. É você utilizar exatamente o método de soma e produto, tá? Lembra o seguinte, que a equação é x ao quadrado mais px mais q igual a zero. Então, tu tem isso aqui, ó. X ao quadrado
mais px mais q igual a zero. Só que ele quer saber o valor do P e do Q, mas ele já te deu as raízes no enunciado, ó, menos 2 e 1. Ou seja, você já sabe que o x' é menos 2, e você já sabe que o x' é 1. Se você já sabe isso aqui, você já sabe... Opa, duas linhas, né? Você já sabe que a soma das raízes e já sabe o produto, né? Então, a soma das raízes, o x' mais o x duas linhas, vai ser menos 2 mais 1, né? Então, vai ser menos 1. E o produto das raízes você também conhece, né? O produto vai ser menos 2 vezes 1, que é menos 2. Então, perceba, através das relações de soma e produto, eu vou conseguir determinar facilmente o valor do P e do Q, né? Então, o que vai acontecer? Só relembrar. O x' mais o x duas linhas, que a gente falou em aulas passadas, vai ser menos o coeficiente do x, né, que é o P, sobre o coeficiente do x ao quadrado, que no caso aqui é 1, né? Seria no lugar do A. Mas acontece o seguinte, o x' mais x duas linhas, como eu sei as raízes, eu sei que a soma delas é menos 1. Então, isso aqui tem que ser igual a menos 1. Agora, repara o seguinte, menos p dividido por 1, todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, né? Então, menos p dividido por 1, isso aqui é menos p. E do outro lado eu tenho menos 1. O que eu faço agora? Basta eu multiplicar ambos os membros da equação por menos 1, e aqui eu obtenho o valor do p. Então, o p vai ser igual a 1. Igual a 1. Então, veja como é bem mais fácil aplicar isso aqui. Ó, olha o tanto de conta que eu fiz na primeira forma, aqui, tá? Achei duas equações, resolvi o sistema para descobrir o valor do P. Olha o tanto de conta. Olha o tanto de conta que eu fiz aqui para descobrir o P, né? Confirmando que o P de fato é igual a 1, tá? E aí, facilmente, você tem o valor do Q também. Por quê? Porque agora você usou a soma, agora você vai usar o produto. Então, o x', alguém fez assim, tá? Eu estava olhando lá as soluções, alguém fez dessa segunda maneira aqui. X' vezes x duas linhas é C sobre A, então vai ficar Q sobre 1, né? O termo independente sobre o coeficiente do x quadrado, né? Mas isso aqui é igual ao produto, que é menos 2, que a gente já sabe. Então, isso implica o seguinte, Q dividido por 1 é Q, né? Então, Q, de fato, tem que ser igual a menos 2, tá? Então, aqui eu apresentei duas soluções para a mesma questão, certo? Fui eu que fiz assim, essa Pronto, então última. assim, né? Isso, eu lembrei que alguém lá tinha feito dessa forma, bem mais rápida, né? E teve alguém também que fez utilizando a questão do sistema. As duas formas estão corretas. Claro, o que eu acho mais rápido? Essa daqui. Mas, professor, se eu fizesse aqui, está errada? Não, está corretíssimo também, tá? Isso mostra até a desenvoltura que você tem na questão de resolver sistemas lineares, que é uma coisa que, de vez em quando, vocês são acionados, né? Vocês têm que saber fazer, né? Resolver um sistema linear. Então, as duas maneiras de você resolver são importantes, ok? Vamos adiante aqui, então vamos lá. A questão 5 era o problema das notas, né? Também pode ser feita só simplesmente por equação de primeiro grau, ou por sistemas. Eu não tinha falado para vocês sobre sistemas, mas algumas pessoas fizeram utilizando sistemas, né? Pode ser feito também. Mas eu vou fazer utilizando só uma equação de primeiro grau, tá? Então vamos lá. Uma pessoa tem 18 notas em sua carteira. Você sabe quantas notas ela tem. Totalizando a quantia de R$ 57. Se ela tem apenas notas de 2 e de R$ 5, quantas são as notas de R$ 2? Então, observe. Eu vou dizer que X é o número de notas de R$ 2, certo? Notas de R$ 2. Obviamente, eu não vou precisar de outra letra, porque é o seguinte, uma pessoa tem 18 notas, se X dessas notas aqui, dessas 18, tem X notas que são de 2, o restante é de 5, porque ele fala que ela só tem notas de 2 e de 5, então, 18 menos X vai ser o número, né, obviamente, logicamente, de notas de R$ 5, né? Simples assim.
Então, dito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai para a questão da quantia. Como é que a gente monta a quantia que essa pessoa tem? Ela tem R$ 57. Então, a gente vai pegar a quantidade de notas de 2 e multiplicar pelo valor, que é 2, mais a quantidade de notas de 5 e multiplicar pelo valor de cada nota, que é 5. Muito cuidado, porque, sempre reforçando, aqui você tem que usar os parênteses, né? Então, é assim que a gente monta uma quantia, né? Pega a quantidade de notas de 2 e multiplica pelo valor, pega a quantidade de notas de 5, multiplica pelo valor, que é R$ 5. Soma, e você tem aqui a quantidade de dinheiro que a pessoa tem, a quantia, né? Que é R$ 57, no caso. O que o problema pedia? Se ela tem apenas notas de 2 e de 5, quantas notas de 2, né? Quantas são as notas de 2? Então, o que o problema pede é exatamente o valor de x aqui, certo? Quem é esse x aí? Então, vamos resolver a equação de primeiro grau, certo? Então, aqui vai ficar 2x mais 5 vezes 18, que é 90, menos 5 vezes x, que é 5x, igual a 57. Daí, vai ficar 90, 2x menos 5x, menos 3x. Lembra? Subtrai e dá o sinal do maior. O sinal do 2x é esse aqui, é positivo. O 5x é negativo. Igual a 57. Então, vai ficar menos 3x igual a 57. Esse mais 90 vai para o outro lado, negativo. Menos 3x é igual a 57 menos 90. Isso aqui é menos 33. Certo? Aí agora o que você faz aqui? Você multiplica aqui por menos 1, ambos os membros, né? Aí você vai ter o seguinte, 3x é igual a 33, x tem que ser um númerozinho natural, então aqui não pode dar quebrado. Eu posso ter 5, 6 notas, eu não posso ter 5 notas e meia, né? Então, rasgar o dinheiro não é coisa boa, não. X é 33 por 3, que dá 11. Então, essa pessoa, ela tem 11 notas de R$ 2, tá? Se você fizer uma verificação rapidinho, verificação, tá? Se eu pegar as 11 notas de 2 e multiplicar pelo valor, como ela tem 18 notas no total, né? O problema fala, as notas de 5 vai ter que ser 7 notas. Então, 7 notas de 5, né? Então, esse aqui dá R$ 22 mais R$ 35. Então, isso aqui dá exatamente, ó, 2 mais 5, 7, 2 mais 3, 5. R$ 57. Certo? Então, essa verificação é bem simples de você fazer. Então, a resposta aqui, no caso, era o item D. Cuidado que, às vezes, as questões trazem o outro valor, né? Para você escorregar na casca de banana, para você marcar na pressa. Essas 7 notas aqui são as notas de R$ 5. Bom, antes da gente continuar para a próxima questão, um pequeno comentário aqui. Outra solução válida é a pessoa olhar com o sistema. Como é que a pessoa olha isso aqui com o sistema, tá? X, você continua dizendo que é o número de notas de R$ 2. E agora você dá um nome também para o número de notas de R$ 5, tá? 5. Então, aí você já tem uma equação, porque o x mais y é 18, que é o total de notas. Então, você tem aqui uma equação, x mais y igual a 18. E a outra equação vai vir da quantia que a pessoa tem. Mesma história. Notas de 2 vezes o valor, né? Então, vai ficar x vezes 2, ou 2x. E as notas de 5 vezes o valor, que é 5. Então, vai ficar y vezes 5, que é a mesma coisa que 5y, igual a 57. Então, aqui você pode... se você isolar o x, vai ficar 18 menos y, né? Repara que essa solução é parecida com o que a gente fez antes, porque aqui, ó, vai ficar 2 vezes 18 menos y mais 5y, igual a 57. Aí você chega numa forma parecida a essa aqui, ó, que só trocou a letra, né? Que é 2y, 18 menos y. 2x, 18 menos x. A forma de fazer vai ser a mesma. Mas você também pode atuar da seguinte maneira, aplicando o método da adição. Para quem não sabe, tá? Ou quem não pegou ainda a ideia do método da adição é o seguinte, eu vou ter que somar as duas equações cancelando uma incógnita. Do jeito que está aqui, eu não vou conseguir cancelar o x, que aqui é 1x mais 2x, quando eu somar, dá 3x.
E nem vou conseguir cancelar o y, porque aqui eu tenho um y mais 5y vai ficar 6y. Então, o que que eu faço? Eu observo o número que está aqui embaixo, como aqui o coeficiente é 1, eu multiplico pelo número que está aqui, só que com o sinal trocado, contrário, senão não vou conseguir cancelar. Então, o que que a gente faz? A gente multiplica a primeira equação por menos 5, tá? Por que por menos 5? Porque quando você multiplicar por menos 5 aí, o que vai acontecer, ó? Vai ficar assim, menos 5x, né? Menos 5y igual a menos 90. E aqui embaixo você vai só repetir a equação, 2x mais 5y igual a 57. Quando você for aplicar o método da adição aqui, então vai acontecer o seguinte, ó, aplica o método da adição. Você vai cancelar isso aqui, ó. 5y menos 5y, que é zero, ó. Isso aqui cancela. Cancela, isso aqui morre. Isso aqui morre também, tá? Aí, o que que vai sobrar aí, no caso? Vai sobrar o seguinte. Menos 5x mais 2x igual a menos 90 mais 57. Pronto, é o que sobrou. Menos 5x mais 2x, isso aqui dá menos 3x igual. Aqui você subtrai a ação do maior, inevitavelmente vai dar menos 33 de novo. Aí o restante você já sabe, multiplica por menos 1, 3x é igual a 33, x é igual a 33 dividido por 3, x é igual a 11, ó. Você sai direto, tá? E se fosse necessário obter o y, você já sabe, ou vem para essa segunda equação, ou vai para a primeira, substitui o x e encontra o y. Por questão de ser muito simples fazer na primeira, né? Você já vê que 11 mais 7 vai dar 18, eu vou fazer na segunda, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar, no caso aqui, a segunda equação. Tá? Então, vamos lá. Então, é o seguinte aqui. Você tem 2x mais 5y igual a 57. Eu vou fazer isso só para mostrar que realmente não importa a equação que você escolhe, tá? Então, vai ficar 2 vezes 11, que é o x, mais 5y igual a 57. 2 vezes 11 é 22, então fica 22 mais 5y igual a 57. Somando, é positivo, passa a negativo. Então, 5y é igual a 57 menos 22. Então, 5y é igual a 2 para 7, 5. 2 para 5, 3, né? Então, y é igual a quê? Passo 5 dividindo. 35 dividido por 5. Portanto, y é igual a 7, tá? Não tem para onde correr. Não importa em qual equação você vai substituir. Você vai acabar achando os mesmos resultados, tá? A quantidade aqui é 7 e que a quantidade aqui é 11. Ok? Aí eu comentei também duas formas aí de você fazer essa questão. Alguma dúvida até aqui? Se tiverem dúvidas, pode perguntar, tá? Se vocês não perguntarem, eu vou entender que vocês estão entendendo. Vamos para frente. Vamos ver se a próxima oferecer um pouco mais de dificuldade. Bom, essa questão 6, que está na teoria de equações de segundo grau também, tá? Para qual valor de x é verdadeira igualdade? X mais 1 sobre x igual a 2. O que você vai fazer aqui, né? Então, x mais 1 sobre x é igual a 2. Então, aqui você começa já fazendo MMC aqui, tá? Nas frações aqui. Tem uma soma de frações de denominador diferente. Você já começa aplicando o método da borboleta, tá? X vezes x, eu já comentei em outras aulas, que isso aqui é x elevado a 1 vezes x elevado a 1. Então, é uma multiplicação de potência de mesma base. Então, você repete a base e soma os expoentes. Então, essa aqui vai ficar x elevado a 2. Então, eu tenho x ao quadrado, mais 1 vezes 1 é 1, sobre 1 vezes x é x, igual a 2. Daí, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que resolver essa proporção aqui. Então, vou colocar 1 aqui embaixo do 2, resolver a proporção.
Então, vai ficar x ao quadrado mais 1 vezes 1, isso é, x ao quadrado mais 1, igual a 2 vezes x, que é 2x. Esse 2x aqui que está positivo, você joga para o primeiro membro negativo. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2x, mais 1 que já estava aqui, igual a zero. Então, estou diante aqui de uma equação de segundo grau, né? Nós já sabemos que existem dois métodos para a gente resolver, a forma de Bhaskara e o método de soma-produto, né? Só para fazer um pouco mais, digamos assim, manuseado isso aqui, eu vou fazer pelo delta mesmo, tá? Então, o A é 1, o B é menos 2, o C é 1. Mas se você fizer por soma e produto, também dá certo. Então, delta é B ao quadrado, então, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que também é 1. Então, percebe o que vai acontecer aqui. Isso aqui, menos 2 ao quadrado, vai ficar 4, menos 4 vezes 1 vezes 1, que é 4. 4 menos 4 é 0. Então, lembra do resumo que a gente fez de equação de segundo grau. Delta D igual a 0, isso implica o quê? Que as duas raízes são iguais. O x' vai ser igual ao x duas linhas, né? Então, quando você vai para a forma de Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a, o que acontece quando o delta é 0? Isso aqui vai ficar menos b, mais ou menos raiz de 0, sobre 2a. Raiz quadrada de 0 é 0. Então, isso aqui vai ficar menos b, mais ou menos 0, sobre 2a. Por que os dois valores vão dar iguais? Porque se tu separar aqui, né, o x' vai ficar menos b, mais 0, sobre 2a. E o x duas linhas vai ficar menos b, menos 0, sobre 2a. Acontece que somar 0, subtrair 0, não faz diferença, né? Isso aqui continua sendo menos b sobre 2a, e isso aqui continua sendo menos b sobre 2a, não importa, né? Somar ou subtrair 0. Então, por isso as duas raízes vão ser reais e iguais. E no caso do nosso problema, a raiz única vai ser menos b, então no caso menos, presta atenção, o b é menos 2, ó. Então, menos, você tem que usar o parênteses menos 2, né? Esse menos aqui é da fórmula da relação, sobre 2 vezes o A. No caso, o A é 1. Menos com menos é mais, então vai ficar 2 dividido por 2. Isso aqui, 2 dividido por 2 é exatamente 1, né? Então, essa aqui também vai dar 1, tá? Então, o valor de x que satisfaz essa equação aqui é x igual a 1. Se você não está fazendo um teste rápido, se você trocar aqui por 1, vai ficar 1 mais 1 sobre 1, né? Vai ficar 1 mais 1 dividido por 1 é 1, 1 mais 1 é 2, certo? Então, não tem para onde correr, o valor do x é esse aí, ok? Aqui é a resposta. Resposta. Professor, Diga aí. pode repetir, por favor? Tudo dessa questão? Aham, Aqui do começo? desde o comecinho. Certo, Aham. vamos lá. Vamos lá. Então, é o seguinte, tu tem aqui, ó, a equação é essa daqui, x mais 1 sobre x igual a 2, certo? Tu tem aqui uma soma de frações, aqui é uma fração, isso aqui é uma fração. Ah, esse x aqui é uma fração? É, só que o denominador dela não aparece porque ele é 1, né? X dividido por 1 continua x. Então, por isso que a gente coloca 1 aqui embaixo. A gente coloca 1 porque a gente vai fazer um MRC, pelo método da borboleta. Então, vai multiplicar em cruz, e embaixo vai botar um produto dos denominadores. Então, x vezes x, né? Quando não tem expoente aqui, o expoente aqui é 1, ó. Então, é x elevado a 1 vezes x elevado a 1. Eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. O que eu tenho que fazer? Repetir a base, somar os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, x vezes x é x ao quadrado. Então, x vezes x é x ao quadrado, mais 1 vezes 1 é 1, sobre 1 vezes x é x. Isso aqui é igual a 2. Aí, o que foi que a gente fez? Colocou 1 aqui embaixo do 2, vai resolver a proporção agora, né? Eu tenho uma igualdade de frações, tem uma proporção. Produto dos meios igual dos extremos. Então, x ao quadrado mais 1 vezes 1 é x ao quadrado mais 1, igual. X vezes 2 é 2x. Esse 2x aqui eu trouxe para o primeiro membro e transformei o problema numa equação de segundo grau. Então, vai ficar x ao quadrado, que já está aqui. O mais 2x vai para cá, menos 2x.
O mais 1 já estava aqui, eu só faço repetir. Igual a 0, porque não ficou nada desse lado aqui, depois que eu joguei o 2x para cá, né? Primeiro membro. Pronto. Foi o que eu vou fazer agora. Depois que a gente aqui identifica os coeficientes da equação, que é o A, o B e o C, né? A gente vai poder calcular o delta. Quem é o A? É o coeficiente, né? É o número que está antes do x quadrado. Então, A é 1. Quem é o B? É o coeficiente do x. Quem é que está antes do x? É o menos 2. Quem é o C? É o número que está solto aqui, depois do bx aqui, né? Então, o C é 1. Aí, com base nisso aqui, eu calculei o delta, né? E vi que o delta deu 4 menos 4, que é 0. Se o delta dá 0, então a gente verificou o seguinte, quando vai para a forma de Bhaskara, que a gente troca o delta por 0, raiz quadrada de 0 é 0. Então, tanto faz somar aqui com 0, qualquer número que eu tiver aqui, ou subtrair. O resultado permanece inalterado, que é menos b sobre 2a. Como o b é menos 2 e o a é 1, a gente substitui os valores aqui. Então, ficou menos b sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos com menos é mais, então ficou 2, sobre 2 vezes 1, que é 2. 2 dividido por 2 é igual a quê? A 1. Aqui vai dar a mesma história, né? Porque menos 0 não vai fazer diferença. Então, vai ficar menos 2 sobre 2 vezes 1, tá? Vai dar 1 de novo. Certo? Tranquilo? Isso aí fazendo pelo método da soma da fórmula de Bhaskara. Se você quiser fazer por soma de produto também, vai achar 1 e 1 os valores. Certo? Tranquilo? É isso aí. Vamos lá, vamos para frente. Na 7, essa 7 aí, essa questão 7, ela é um problema que tem várias respostas, tá? Tem infinitas respostas, na verdade. Escreva uma equação de segundo grau, cujas raízes são 2 e 8. O erro aí é que teve gente que colocou a forma fatorada e botou x mais 2 vezes x mais 8. O que acontece? Quando você vai trabalhar isso aqui para ser o x', o x duas linhas, então o x' é 2 e o x duas linhas é 8. Aí eu vi alguém fazendo no caderno, né? E a pessoa colocou assim, acho que colocou A igual a 1, não lembro o valor do A, x mais 2, x mais 8 igual a 0. Mas se você botar mais, as raízes não são 2 e 8, porque isso aqui para zerar, né, significa que o x vai ser raiz, isso aqui só zera se o x for menos 2. X mais 8 só zera se o x mais 8 for igual a 0, ou seja, o x tem que ser menos 8, ó. Então, as raízes não vai ser 2 e 8, vai ser menos 2 menos 8. Então, no lugar de empregar sinais positivos, você tem que empregar aqui sinais negativos. Essa questão é muito boa, porque eu vou aproveitar ela para a gente falar da forma fatorada da equação de segundo grau, certo? Então, como é a forma fatorada? Se você tem raízes x' e x duas linhas, o caso geral. O trinômio, né? O trinômio ax ao quadrado mais bx mais c, se a equação, né? Que é quando a gente iguala isso aqui a zero, se a equação tiver raiz, esse trinômio aqui ele vai se fatorar assim. A, né? Que multiplica x menos x' vezes x menos x duas linhas. Essa forma aqui de escrever como produto, ó, multiplicação de fatores, né? Tem um fator x menos x', e aqui tem um fator x menos x duas linhas. Essa forma de escrever o trinômio é a chamada forma fatorada, certo? E é interessante porque essa forma fatorada nos permite chegar naquelas relações de soma e produto também, se você desenvolver isso aqui, ó. Se você fizer assim, ó, deixa o A aqui fora e vai desenvolver isso aqui multiplicando x vezes x, x ao quadrado, mais com menos, menos, x vezes x duas linhas agora, né? Vai ficar x duas linhas vezes x, beleza. Aí agora a gente distribui o x' aqui, ó, menos com mais,
menos x' vezes x. Aí você escreve aqui x', que é uma raiz, né? Vezes x. Menos com menos, para finalizar, mais x' vezes x duas linhas. Aí você coloca aqui, x' vezes x duas linhas. Pronto. Aí agora o que, é que você vai perceber? Para fechar essa questão de distribuir, eu vou ter que distribuir o A. Vou multiplicar o A aqui, vou multiplicar o A por esse, vou multiplicar o A por esse aqui, e vou multiplicar o A por esse último aqui. Aí o que, que vai acontecer? Vai ficar ax ao quadrado menos ax duas linhas vezes x, né? Menos ax' vezes x mais ax' x duas linhas. Isso aqui multiplicado, claro. Então, isso aqui, né? Essas igualdades nos dizem que isso aqui é igual a esse trinômio aqui. É igual a quê? Ax ao quadrado mais px mais c. Só que nós podemos melhorar a forma como isso aqui está escrito, por quê? Porque bem aqui, ó, tem x, e bem aqui também tem x. Então, aqui a gente consegue colocar o x em evidência, tá? Então, como é que vai ficar isso aí? Igual, a gente repete o ax quadrado. Aqui a gente coloca o x em evidência, então eu vou botar aqui mais. Vou botar o que não é x aqui, então vai ficar menos a, né? X duas linhas. Menos a x'. Fechou. Vou colocar o x em evidência. Esse x aqui, ó. Então, o x fica aqui fora. Né? Se eu distribuir, se eu voltar para cá. Mais a x', x duas linhas. Então, veja que aqui agora tem três termos, ó. 1, 2, 3. O que eu tenho que fazer é comparar essas duas coisas que são iguais, né? Bx mais c, em termos de coeficientes. Tudo bem, vamos aqui. Ax ao quadrado é igual a ax quadrado. Beleza, não vai me servir de nada. Tudo bem. Agora, repara, o coeficiente do x aqui é b. E o coeficiente do x aqui é isso aqui tudinho. Então, qual é a conclusão lógica? A conclusão lógica é que isso aqui tem que ser igual a b. Então, qual é a conclusão? O menos a x duas linhas menos a x' tem que ser igual a b. O que, que eu vou fazer agora? Porque aqui é menos a. Eu vou multiplicar aqui por menos 1, tá? Vou colocar em outra cor. Vou multiplicar ambos os membros por menos 1. Então, vai ficar ax duas linhas mais ax' igual a menos 1 vezes b, que é menos b no caso. O que, que eu vou fazer agora? Ó? Perceba que aqui eu posso, a exemplo do que eu fiz aqui com o x, colocar alguém em evidência. Então, aqui eu consigo colocar o a em evidência. Então, jogando o a em evidência, eu vou ficar com x duas linhas aqui, mais x' aqui. Igual, deixa eu ajeitar essas duas linhas aqui, porque o negócio ficou meio feioso. X duas linhas, tá? Igual a menos b. O que, que resta para a gente chegar na fórmula da soma, né? Das duas raízes. Esse a que está multiplicando vai passar dividindo. Então, x duas linhas mais x', a gente demonstrou, mais uma vez, que isso é igual a menos b sobre a, né? E x duas linhas mais x', né? Trocar as parcelas na alteração. É a mesma coisa que x' mais x duas linhas. Então, de fato, isso tem que ser igual a menos b sobre a. Fazendo a demonstração por aqui, você trabalha mais só na questão de chegar na soma, tá? Então, a gente mostrou mais uma vez que vai. Como é que você faz para chegar no produto, né? No produto, perceba que ali eu comparei o coeficiente do x com o coeficiente do x aqui. Para chegar no produto, o que, que eu vou fazer? Eu vou comparar, né? Eu vou comparar o termo independente aqui, que é isso, com o termo independente aqui. Então, esse terceiro termo aqui tem que ser igual. Ou seja, o a x' vezes x duas linhas, que é esse cara aqui, tem que ser igual ao c. Mas se isso acontece, esse a está multiplicando, ele vai passar dividindo.
Então, você mostra que o x' vezes o x duas linhas tem que ser igual a C sobre A. Então, a forma fatorada, ela é bonita porque ela é mais uma maneira de você demonstrar as relações de soma e produto, tá? A gente, para quem não recorda, a gente fez em alguma aula passada, utilizando a fórmula de Bhaskara, né? E utilizando produtos notáveis, a gente chegou nessas duas fórmulas aqui, tá? Então, voltando à questão, você quer que as raízes sejam 2 e 8. Então, percebe, aqui você tem que botar uma raiz e a outra raiz, só que é x menos uma raiz, x menos a outra raiz, né? Então, esse problema aí tem várias respostas. Uma resposta que você poderia dar, poderia ser a seguinte, ó. Porque o A pode variar, né? O A pode variar, desde que o A seja diferente de zero, né? Porque se o A for igual a zero, você não tem uma equação de segundo grau, claro. E aí você pode fazer o A ser fracionário, tanto faz. Eu vou fazer aqui o A igual a 2, porque eu quero. O valor do A você escolhe. Você só não escolhe as raízes porque ele quer que as raízes sejam 2 e 8, né? E 8, tá? Então, como é que vai ficar? Vai ficar A x menos x', que multiplica x menos x duas linhas, igual a zero. O A é 2, então vai ficar 2 que multiplica x menos 2 vezes x menos 8 igual a zero. Então, aqui você tem que só distribuir. Deixa o 2 aqui fora. Vamos distribuir aqui o x. Então, x vezes x, ó. X ao quadrado. Mais com menos. Menos. X vezes 8. Isso é 8x. Agora que eu distribuí o x, eu tenho que distribuir o 2, né? Então, vamos lá. Menos com mais. Menos. 2 vezes x. 2x. Menos com menos. Mais. 2 vezes 8, 16. Isso aqui, claro, não esquecendo, igual a zero, né? Você está escrevendo uma equação. Pronto. Como é que você procede agora? Deixa o 2 aqui fora. X ao quadrado. Soma e repete o sinal, né? Menos 10x. Mais 16. Igual a zero. Né? Então, observe o seguinte, agora, para o passo final, é só distribuir o A. Se você escolher o A igual a 1, é bom porque não precisa nem distribuir, porque 1 é neutro na multiplicação. Como eu escolhi o A igual a 2, então eu vou ter que distribuir o 2 pelo x quadrado, o 2 pelo 10x e o 2 pelo 16 aqui. Então, vai ficar 2x ao quadrado menos 2 vezes 10, 20x, mais 2 vezes 16, que é 32, igual a zero. Então, essa aqui é uma resposta plausível, tá? É uma resposta correta. Tem várias, por quê? Porque você pode variar o A infinitamente, desde que esse A seja diferente de zero, tá? Se você for testar aqui, você vai ver que o 2 vai zerar essa expressão, e o 8 também vai zerar essa expressão, tá? Então, a gente escreveu aqui uma equação de segundo grau, cujas raízes são 2 e 8, ok? Essa foi a 7. Vamos lá, vamos para frente. A questão 8 é uma questão de geometria, né? Mas envolve também um pouco de equações de segundo grau. Então, sabendo que a área do retângulo abaixo mede 35, determine o valor de x. Então, o que você faz? A área do retângulo é base vezes altura. Então, aqui eu vou ter o seguinte, base, mais 5, vezes altura, que é x mais 3, igual a 35. Vamos distribuir aqui. Então, vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x, que é um mais, tá? Mais. Agora eu vou ter que distribuir o 5. Então, 5 vezes x, 5x, mais 5 vezes 3, 15. Igual a 35, eu vou trazer o 35 negativo logo para cá. Então, menos 35 igual a zero. Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado. 3x mais 5x é mais 8x. Menos 15 menos 35, isso aqui é menos 20, né? Igual a zero, tá? Para ser mais rápido aqui, eu vou aplicar a soma e produto. Dois números cuja soma seja menos 8 sobre 1, né? Porque aqui é 1.
ou seja, menos 8. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês para determinar. E o produto é C sobre A, menos 20 sobre 1. E aí, quem consegue pensar? Eu tenho que achar dois números cuja soma seja menos 8 e o produto seja menos 20 ao mesmo tempo. Quais são esses números? Quem é o x', quem é o x duas linhas? Digam aí. Quem é o x', quem é o x duas linhas? Vamos lá? E aí? Ninguém sabe? Menos 10 mais 2. Menos 10 mais 2. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Então, vai ser 2. E outro vai ser menos 10. 2 vezes menos 10 dá menos 20. Quando eu pego 2 e somar com menos 10, como eu vou ter que subtrair, né? Porque são sinais contrários, e dar o sinal do maior, vai dar menos 8. Tá? Mas estamos diante de um problema de geometria. Sabemos que medida não pode ser negativa. Então, esse aqui, x igual a menos 10, a gente vai excluir esse aqui. Não pode acontecer. Então, o x tem que ser quanto? 2, né? Exatamente o que ele pede. Determine o valor de x, né? Então, portanto, x é igual a 2. Note que se você trocar aqui por 2, 2 mais 5 dá 7. E 2 mais 3 dá 5, né? 7 vezes 5 é 35, que é a área que ele deu aqui, tá? Então, veja que o método de soma de produto, ele economiza um bocado de conta, né? Você ainda ia fazer delta nesse negócio aí. E eu não estou com muito tempo para fazer delta, não. Tá? Vamos lá. A outra que eu deixei para vocês fazerem foi a 9, né? Que era dos números naturais. A soma de dois números naturais é 32. Primeiramente, qual é o conjunto dos números naturais, né? Ó, o conjunto N, né, que é representado assim, dos números naturais, vai ser o quê? Começa no 0. 0, 1, 2, 3 e é infinito, né? Esse aqui é o conjunto dos números naturais. Os números que a gente está atrás estão dentro desse conjunto aqui, né? A soma de dois números naturais é 32. Calcular esses números sabendo que o maior é igual ao quadrado do menor mais 2. Então é o seguinte, tem dois números, x e y. X é o maior. Eu vou dizer que x é o maior. E vou dizer que y é o menor. Lógico. A soma de dois números naturais é 32. Então, x mais y é igual a 32. Calcular esses números sabendo que o maior, ou seja, x, é igual ao quadrado do menor, ou seja, y ao quadrado, vírgula, mais 2, né? Então, mais 2. Então, você tem isso aqui, ó, essas duas equações. O que eu vou fazer agora? Eu vou tomar esse x, que é y ao quadrado mais 2, e vou jogar aqui, ó, né? Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar o seguinte, y ao quadrado mais 2, que é o x, né? Mais y é igual a 32. Então, eu vou ficar com y ao quadrado mais y mais 2 menos 32 igual a 0. Y ao quadrado mais y 2 menos 32 dá menos 30, né? Igual a 0. E, como eu disse que eu estou com pouco tempo, eu vou aplicar a soma de produto. Y' mais y duas linhas é menos b sobre a, então é menos 1 sobre 1, que dá menos 1. E o y duas linhas, y' vezes o y duas linhas, tem que ser c sobre a, menos 30 sobre 1. Então é muito fácil achar esses dois números aqui. Dois números cuja soma é menos 1 e o produto é menos 30. Então aqui, y', y duas linhas. Então tem que ser o quê? Tem que ser menos 6, né? E 5, né? Menos 6 mais 5 vai dar menos 1. Menos 6 vezes 5 dá menos 30. Porém, ele fala que são números naturais. Estão dentro desse conjunto aqui. Então, não pode ser negativo, né? Isso aqui, ó, isso aqui não é natural, né? Não é natural. Para quem não viu linguagem de conjuntos, né? A gente escreve assim, ó, menos 6 não pertence a n, né? Aí você corta aqui o símbolo, né?
Menos 6 não é natural. Então, daí, portanto, y é igual a 5, né? Portanto, o y é igual a 5. Daí, o que implica que o x vai ser igual a quê? Você pode vir para a primeira equação, fazer 32 menos 5, ou então pode vir para a segunda. Eu vou aqui para a segunda equação. X vai ser 5 ao quadrado mais 2, que é igual a 25 mais 2. Portanto, x é igual a 27. Então, os dois números, tá? Estão aqui, ó. 5 e 27, né? O maior é igual ao quadrado do menor mais 2, né? E a soma desses dois números aqui, 5 mais 27, realmente é igual a 32, certo? Essa aqui foi a questão 9. Também é uma questão de aplicação de equação em segundo grau. A 9, que eu creio que é a última que eu coloquei aqui, deixa eu ver se tem outra. Mais uma, vamos lá, da idade. Dá tempo. A 9 é para você achar todas as soluções desse sistema aqui, né? Não é um sistema linear, mas dá para você desenvolver aqui um método para responder. Enquanto todos os pares ordenados x e y, que são soluções do sistema. X mais xy igual a 8, x mais y igual a 5. Então, aqui eu vou começar isolando o y aqui na segunda equação. Então, y é igual a 5 menos x, né? Vou tomar isso aqui, esse y igual a 5 menos x, e vou substituir na primeira equação aqui, ó. Então, aqui eu vou ter o seguinte, x mais x que multiplica 5 menos x é igual a 8. Vou distribuir aqui. Então, vai ficar x mais 5x menos x quadrado igual a 8. Então, vai ficar menos x quadrado mais 6x, né? 5 mais 1 daqui. Menos 8, eu vou trazer logo para cá, menos 8, tá? Igual a 0. Só para não ficar negativo aqui, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Então, vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. Vamos aplicar soma e produto de novo. Então, dois números cuja soma é menos b sobre a, ou seja, é 6. E o produto é c sobre a, ou seja, é 8. Então, daqui eu vou tirar o x' e o x duas linhas. Tem que ser 2 e 4, né? 2 mais 4 é 6, 2 vezes 4 é 8. Mas aí você tem que determinar os respectivos valores de y, né? Que é 5 menos x. Quando o x for 2, o y vai ser 5 menos x, vai ser igual a 5 menos 2. E dá quanto? 3. Aí aqui você tem um par ordenado. Que par ordenado é esse? X igual a 2, y igual a 3. O outro par ordenado é quando você tomar o x igual a 4, que é esse outro valor aqui, ó. Quando o x for igual a 4, o y vai ser 5 menos x, então vai ser 5 menos 4, que é igual a 1. Então você tem o segundo par ordenado, que é a solução do sistema, que é x igual a 4 e y igual a 1. Certo? Então, esses são os dois pares ordenados que são soluções desse sistema aqui. Tá? Para fechar, eu creio que essa é a última. Deixa eu ver se tem outra. Não, não tem outra, não. Para fechar, tinha essa questão aqui das idades, né? Que eu disse que não era tão complicada quanto a que eu fiz na aula passada. A idade de um pai é o quádruplo da idade do filho. Daqui a 10 anos, a idade do pai será o dobro da idade do filho. Qual a idade atual de cada um deles? Então, se te ajuda, tá? Se isso te ajuda, você faz uma tabela, né? Sempre. Coloca aqui pai, né? Filho. Como não fala em passado, né? Só fala em presente e futuro, então eu vou botar aqui presente e aqui futuro. Tá? Então, vamos lá, fazer mais ou menos aqui a tabela. Lembrando que esse futuro aqui é daqui a 10 anos, né? Então, vamos lá, só para organizar. Então, pensa o seguinte, a idade do pai, eu vou chamar... Na verdade, a idade do pai é o quádruplo da idade do filho. A idade do filho eu vou chamar de x, então.
A idade de um pai é o quádruplo da idade do filho, então é 4 vezes, então é 4x. Daqui a 10 anos, então essa pessoa aqui vai ter que idade? 4x mais 10. Daqui a 10 anos, essa pessoa aqui vai ter que idade? X mais 10. A idade do pai daqui a 10 anos, né, será o dobro da idade do filho. Então, essa idade aqui do pai, 4x mais 10, será igual a 2 vezes a idade do filho, x mais 10. Qual a idade atual de cada um deles? Então, ele quer saber quanto é o 4x e quanto é o x, claro, né? Pronto. Então, aí, resolver essa equaçãozinha de primeiro grau aqui, né? Então, não tem mistério, né? Então, aqui vai ficar 4x mais 10 igual, eu vou distribuir aqui, então aqui vai ficar 2x mais 2 vezes 10, que é 20, tá? 4x eu passo negativo, então vai ficar 4x menos 2x igual a 20 menos 10. Então aqui vai ficar 2x igual a 10. X é 10 dividido por 2, portanto x é igual a 5, né? Então x é 5. Então, o filho hoje tem 5 anos. Como a idade do pai é 4 vezes, então o pai tem 20, né? O pai tem 4x igual a 4 vezes 5 é igual a 20 anos. E o filho tem 5 anos, né? Verifica que daqui a 10 anos, o que vai acontecer? Esse aqui vai ter 20 mais 10, é 30, né? E esse aqui vai ter 5 mais 10, que é 15. 30 é exatamente o dobro de 15, né? De acordo com a equação.